Fala galera, beleza? Tô de volta, hein? Tô de volta aqui pra gente comentar e passar uma régua nos jogos de hoje do Brasileirão da Série A, né? Amanhã tem mais, amanhã tem Bahia e Bragantino, amanhã tem Ceará e Fluminense, Corinthians e Grêmio, Juventude e Palmeiras, Inter e Atlético Mineiro, Vasco da Gama e São Paulo. Amanhã tem 6 jogos, né? Hoje tivemos 4 partidas e da manhã teremos um número maior de jogos, né? Vamos lá. O foco desse vídeo aqui vai ser Flamengo 3, Sport 0. Mas vamos falar agora rapidamente sobre Mirassol e Botafogo. Jogo esse que eu não consegui acompanhar 100%, prestando muita atenção, porque eu estava aqui editando para poder postar o pós-jogo de Santos e Fortaleza. E Cruzeiro e Vitória, né? Mas enfim, eu confesso que eu não perdi muita coisa não, cara. E sendo sincero, tá? Você aí que não assistiu Mirassol e Botafogo, você não perdeu nada. Você não perdeu quase nada, porque eu acho que no jogo de hoje, do Mirassol 0, Botafogo 0, tivemos um empate, né? Ninguém venceu. Porém, tivemos um derrotado nesse jogo, que foi o futebol. O futebol foi o derrotado nesse jogo. Que jogo patético, que jogo ridículo. Pra mim, foi o pior jogo da rodada em disparada até agora. No sábado, o pior jogo foi Mirassol 0, Botafogo 0 em disparado. Santos e Fortaleza foi um bom jogo, tinha 1-1 ali, um jogo equilibrado. Cruzeiro e Vitória 3-1, massacre do Cruzeiro. Flamengo e Sport, tivemos 3 gols, né? E tivemos um ataque contra a defesa. Esse aqui, não tivemos absolutamente nada. Foi um 0-0 muito chato de acompanhar e os dois times não fizeram praticamente nada durante toda a partida, tá? Estatística, 10-10 finalizações, grandes chances, 1-0 para o Mirassol e chutes em direção ao gol. Olha que bizarro, 1-1. Nós tivemos 2 chutes em direção ao gol combinados durante toda a partida. Daí você já tira o quão bosta foi esse jogo. Uma bola na trave do Mirassol e nada além disso. E aí fica a reflexão, porque assim, já é o segundo jogo seguido que o Mirassol não joga nada. Não joga absolutamente nada. E assim, não dá pra cravar que agora o Mirassol vai perder o gás. Porque assim, já tentamos cravar isso várias vezes. Teve outra sequência também que o Mirassol passou por dificuldade e voltou a subir depois da tabela. Então, não dá pra você afirmar que o Mirassol vai perder o gás. Agora, já é a segunda partida seguida do Mirassol, onde o Mirassol não joga absolutamente nada. Ah, mas o Mirassol ganhou o último jogo. Mas foi contra quem? Foi contra o Sport. Foi lanterna do campeonato, que não ganha de ninguém. Hoje foi massacrado mais uma vez, já era esperado, né? E o Botafogo, hein? Tá oscilando. Mais um jogo que o Botafogo não joga nada. Empatou ali, não jogou absolutamente nada. O Botafogo tá em 6º lugar. A campanha do Botafogo esse ano é vexatória. É decepcionante a campanha que o Botafogo está fazendo esse ano. E o culpado foi o John Textor, que planejou mal esse ano, que contratou um treinador abaixo do nível do Botafogo, lá no início da temporada. Eu falo isso aqui todo vídeo. O Botafogo está tendo dificuldade para ir para Libertadores. E não estou falando de dificuldade para ir para Libertadores direta, não. É para pré mesmo, é para pré. O Botafogo deu sorte que abriu o G7. Porque se não tivesse aberto o G7, o Botafogo estava aqui, ó, na corda bamba. Amanhã o Fluminense pega o Ceará. A tendência é que o Fluminense, no mínimo, empate. E já ultrapassa o Botafogo. Sabe qual é a outra sorte do Botafogo? É a Copa do Brasil, que pode abrir um G8. O Vasco, mesmo que ultrapasse o Botafogo, pode abrir um G8. Fluminense pode vencer e abrir G8. Cruzeiro pode vencer e abrir G8. E a Libertadores também. Se não, o Botafogo poderia ficar de fora da pré-Libertadores e ir para a Sul-Americana. Isso é vergonhoso, isso é vexatório. E aí, vamos lá. Eu sei que o G5 já está aberto, a gente não precisa mais do G4. Só que, pelo futebol patético que o Mirassol praticou hoje, e pelo que praticou contra o Sport, eu já começo a voltar a me iludir. Eu já começo a olhar para o Mirassol. E o resultado de empate, ele foi até melhor do que a derrota do Botafogo. Porque a gente fica aqui, continua à frente do Botafogo, e a gente está a 7 pontos do Mirassol. Porém, se a gente vencer amanhã o Bragantino, a gente fica a 4. E a diferença cai de 6 para 4 pontos em relação ao Mirassol. A nossa tabela é fácil, como já mostrei aqui, trilhões de vezes, Juventude fora, aí tem Fortaleza, Bragantino, Sport em casa. E a do Mirassol não é tão fácil assim não. A tabela do Mirassol é mais complicada do que a nossa. Vai pegar o Vasco em São Januário, complicadíssimo jogar lá. Vai pegar o Fluminense no Maracanã. Vai pegar o Palmeiras, que é dentro de casa, mas é o Palmeiras, e o Mirassol não tá jogando nada. Flamengo também dentro de casa. Vai pegar o Vitória no Barradão brigando para não cair, e vai pegar o Santos na Vila brigando para não cair. Os adversários mais fáceis, em tese, é Santos, Vitória e Ceará. Só que 2 deles é fora de casa. E o Ceará é o mais acessível aí, porque é em casa. É no Maião, onde o Mirassol faz uma ótima campanha. Então, assim, eu já começo a voltar a me iludir com o G4. Se o Bahia ganhar amanhã, eu começo a voltar a me iludir. Só que é foda, né? Porque a gente não vai ter jogos somente na Fonte Nova. Teremos jogos também fora de casa. E onde o Bahia não joga bem contra ninguém.
E são adversários acessíveis. Atlético Mineiro, 13º colocado. Internacional, 15º colocado. O Juventude já rebaixado provavelmente. Só que ainda assim não conseguimos ter a convicção de que o Bahia vai chegar lá e vai ganhar. Mas enfim, né? Essa foi a abertura do vídeo aí. Falei que ia ser rápido, até me alonguei aqui. Vamos lá, Flamengo 3, Sport 0. Galera, vocês lembram de alguma vez na vida de vocês terem jogado um jogo na educação física chamado Ataque contra Defesa? Era um joguinho que o professor fazia lá. Eu nem lembro como é que era, acho que era handball. Ele dava uma bola pra você jogar de mão, e deixava uma defesa, e aí tinha um time que atacava e um time que defendia. Era ataque contra defesa. Aí, uns ficavam na defesa, outros no ataque. Tinha um grupinho que ficava na defesa, outro grupo ficava no ataque. Isso era pra você aprender a atacar e defender, né? Basicamente isso, não era futebol. Mas, hoje, foi praticamente isso que aconteceu. Parece que Daronco, foi Daronco, o árbitro acho que foi Daronco. Enfim, parece que o árbitro chegava e falava assim, olha, o Sport, esse time aqui, é o time que vai defender. Esse time aqui é o time que vai atacar. Professor Davi Luiz, treine seu time para atacar. Professor César Lucena, treine seu time para defender. Foi basicamente isso que aconteceu. Um ataque contra a defesa. E assim, cara, é vergonhoso, humilhante, vexatório pro Sport isso. Porque o Sport, beleza, é um time que não tem muito recurso. É um time que não tem dinheiro, não tem elenco para competir com o Flamengo. Só que essa foi a primeira vez em muito tempo do Campeonato Brasileiro onde eu vi um time extremamente superior ao outro. Eu costumo falar que o Brasileirão é a melhor liga do mundo, porque mesmo você pegando, sei lá, o 18º colocado, o 17º, o 19º, nunca dá pra você cravar que o time vai vencer. Hoje, eu cravei no pré-rodada de ontem. Eu cravei, o Flamengo vai vencer. E é impossível o Flamengo empatar esse jogo. E de fato, né, alguém aí acreditava que algo diferente poderia acontecer? Essa foi a primeira vez em muito tempo que eu vi um jogo tão desequilibrado de Campeonato Brasileiro. Um jogo ataque contra a defesa, que é raro aqui no Brasil. Geralmente jogos de ataque contra a defesa acontecem aonde? Na Europa, quando o Manchester City pega o Fulham dentro de casa, quando o Manchester City pega o time da 3ª divisão inglesa, da 2ª divisão inglesa. Aí você tem um ataque contra a defesa, porque o time, claro, que não tem recurso, não vai se expor para poder deixar tudo aberto, para poder ele tomar goleada. A qualidade técnica do outro se sobrepõe e ele toma goleada. Então ele vai ficar na retranca, ele vai fechar o espaço. Foi o que aconteceu hoje. A qualidade do Flamengo é muito alta. Somado isso ao Sport com salário atrasado, com o treinador interino, que é César Lucena, com tudo que envolve dentro do Maracanã, era óbvio que isso ia acontecer, né? E assim, eu tava vendo a live pré-jogo do Fernando Gil, que é um rubro-negro muito famoso. E tipo assim, a vibe era o seguinte, pô galera, hoje vai ser de boa, hoje vai ser um jogo de boa no Superchat. Parece que a torcida do Flamengo já foi sabendo que ia ganhar, tá ligado? O favoritismo do Flamengo era de 95%, na minha opinião. 95%, quem sabe até uns 98%, 99%, tá? Não era nem absurdo você falar isso. Basicamente, os caras foram pro estádio com as hábitos de alegria, de festa, já sabendo que ia ganhar ao natural. E foi o que aconteceu. E assim, é tão vergonhoso que o fato do Sport ter perdido de 3-0 é motivo para comemorar. Tu perdeu só de 3-0. Porque se o Flamengo força mais um pouco, se o Flamengo aproveita mais a oportunidade, o jogo de hoje poderia ter sido uns 8. Tranquilo, tá ligado? É porque o Flamengo foi bonzinho ainda. O Sport de Yuri Romão é uma vergonha, é um vexame. Eu nunca vi um time tão ruim, cara, nos últimos 5 anos de Campeonato Brasileiro. Últimos 4 anos. Eu nunca vi um time tão ruim, cara. Só é menos pior do que a Chapecoense mesmo de 2021. Só. De resto, cara, meu Deus do céu, cara, que time horroroso, cara. Que time patético. É aquilo que te dá angústia de você assistir, tá ligado? Você fica com pena. Eu sou rival do Sport, eu sou Bahia. Eu tô com pena do Sport, pô. Eu tô com pena da torcida do Sport, pô. O que vocês estão passando, o que o Yuri Romão tá fazendo com vocês, é algo assim, é desumano, pô. É desumano. Um jogo tão desigual como foi a partida de hoje. 3-0 ao natural do Flamengo. Ataque contra a defesa. A torcida, ó, no oba-oba, em ritmo de oba-oba. E assim, muitas vezes no futebol, as estatísticas enganam. Você tem lá um jogo com mais posse de bola, mas é uma posse de bola improdutiva. Hoje é aquele jogo que a estatística fala exatamente o que foi o jogo. No intervalo do jogo, se quem assistiu pelo Premier, no intervalo eles mostraram lá um mapa de calor. O mapa de calor tava o Flamengo no ataque e o Sport na defesa, explicando direitinho como foi o jogo. E olha isso, cara. 68% de posse de bola, poderia ter sido até mais. Gols esperados, 2,59 contra 0,3 do Sport. Grandes chances, 3-0. Finalizações, 24-4, pô. E sabe o que é mais bizarro? O Sport só foi finalizar a primeira vez em meados do segundo tempo, que eu me esqueci aqui agora.
Em meados do segundo tempo, o Flamengo bombardeando o gol do Sport. Plata perdendo gol de cara, Lino abrigando defesaça do Gabriel Vasconcelos. Cara, o único jogador desse time do Sport que eu tenho pena é o goleiro, pô, Gabriel Vasconcelos. Na falta de Arrascaeta, dá pra ver que ele se esforça, cara. Ele faz de tudo. Ele tenta. Mas, meu amigo, o goleiro não vai salvar não, pô. Só o goleiro não vai salvar não, pô. Olha isso, cara. Compara os dois times, pô. O Sport tem Cariús, esse Ramon Menezes aqui, Lucas Cal, Aderlan, Pereira, Sérgio Oliveira, Rivera, Romarinho e Lucas Lima, com Eric Lacerda. E o Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Ninhas, né? De La Cruz, Carrascal, Plata, Samuel Lima e Bruno Henrique, pô. Cara, é completamente desigual. E quando tu vai olhar o banco, cara, esse banco do Flamengo ganharia o jogo hoje contra o Sport, pô. Luiz Araújo, olha quem entrou do Flamengo. Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton Araújo, Juninho Vieira, que deve ser, eu não conheço, né? João Vitor, mas, cara, é um banco de muita qualidade, pô. Aí você tem Matheus Cunha, Matias Vinha. Aí tu olha o banco do Sport, quem foi que entrou hoje? Pedro Augusto. O cara que já deu alegria pro torcedor do Sport, só que não foi jogando pelo Sport, foi jogando pelo Fortaleza, perdendo aquele pênalti na final da Sul-Americana. Então assim, o jogo de hoje parecia quando eu jogava... Eu sou horrível com bola, né? Eu sou horrível jogando futebol. Parecia eu quando eu jogava 1x1 contra um menino que era muito maior do que eu ficava só na defesa lá. Eu já fui um bom zagueiro. Eu acho que se eu fosse jogar, eu seria um pouquinho melhor, menos pior como zagueiro. E tipo, eu conseguia só defender. Quando a bola vinha pra mim, eu perdia na hora. Era assim, pô. Parecia isso no jogo de hoje. Cara, parecia que era aquele baba, sabe? De um time muito bom com um time muito ruim. Enfim, cara, eu acho que eu já resumi tudo aqui pra vocês, né? A estatística mostra por si só, a escalação também mostra a diferença e o contexto do jogo também. E o Flamengo amassou o Sport hoje. Perdeu o gol de cara, perdeu um caminhão de gol, fez 3-0 ao natural e se forçasse era pra fazer mais. Bora passar agora os gols. Olha só, cara, é lindo de ver os gols do Flamengo, né? Ainda mais hoje contra um time muito pior. Os caras amassam, pô. Olha o gol aqui do Bruno Henrique, com uma ótima jogada do Samuel Lino. Olha isso, pô, jogada trabalhada desde o início, uma bela triangulação de passes. Aí vem aqui a bola no campo de ataque, o Samuel Lino vai fazer uma excelente jogada. Olha o passe que ele acha para Arrascaeta. Isso aqui é coisa linda de se ver, pô. Olha o passe que ele acha entre linhas. Para poder Arrascaeta não, para Bruno Henrique fazer o gol. 1-0 pro Flamengo. E o Flamengo em cima, e o Flamengo pressionando. Ataque contra a defesa o jogo todo. Pô, chegou uma hora do jogo que ficou 20-0 em finalizações. Você tem noção que é um time não finalizar, nem finalizar. Não é que ele não finalizou em direção ao gol. Ele não chutou a bola, pô. Ele não tentou fazer o movimento de pegar e chutar a bola em direção ao gol. Ele não tentou. E aí vem o segundo gol, Bruno Henrique tá aí, ó. Bola na área, a cabeçada, a defesa do Gabriel, Bruno Henrique pega o rebote com muita tranquilidade e faz 2-0 pro Flamengo. E o terceiro gol, um golaço de falta do De Arrascaeta. Um golaço de falta. Era para Neymar fazer isso no jogo contra o Fortaleza hoje, hein? Golaço de falta, Arrascaeta faz 3-0 no Sport, dentro do Maracanã, pelo Flamengo. Um jogo que já estava claro para todo mundo que ia acontecer. O Flamengo é o líder, o Flamengo tem 64 pontos e ainda vai pegar o Sport lá na ilha, tá? Pensa que acabou? Ainda tem Sport e Flamengo na ilha, porque o Sport e Flamengo é o jogo adiado do primeiro turno. Ou seja, o Flamengo ganhou um baita presente, né? Vai enfrentar esse time horroroso do Sport na lanterna 2 vezes no campeonato ainda. E o Bahia também deu sorte, vai pegar o Sport na Fonte Nova. Aí é clássico, né? Mesmo sendo... Cara, convenhamos, tá? Mesmo sendo clássico, vai ser um contexto parecido com o de hoje. O Bahia, 90% de favoritismo, 90% a mais. E assim, cara, como eu falei, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo acabou de perder do Fortaleza. Às vezes você pega um time que tá em lanterna, mas tá dando trabalho, tá competindo. O Sport nem isso mais, pô. O Sport tá largado das traças, pô. Com o César Lucena, com esse time horroroso em campo aí, esse bando em campo. O Sport tá largado das traças, pô. Não é nem aquela lanterna que compete mais com o Daniel Paulista. Não. Tá largado das traças, pô. O cenário de amanhã de Bahia e Bragantino é um pouco parecido com o jogo de hoje do Flamengo. Só que é menos, né? Claro, porque o Bragantino, querendo ou não, é o 12º colocado. Apesar de estar numa sequência muito ruim, de vencer só 2 jogos dos últimos 19, de estar com o Wagner Mancini. Se o Flamengo já era favorito com 95%, o Bahia é favorito com 80%, 85%, por ali. Mas é meio parecido com o cenário de hoje, né? Enfim, o Flamengo dorme da liderança, mas amanhã o Palmeiras pega o Juventude, indo lá no Jacone, que é o 19º colocado. A tendência é que ganhe também. Acho que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas a tendência é que ganhe também do Juventude. E aí o Palmeiras recupera a liderança, e essa disputa aqui vai ser ponto a ponto, hein? Entre Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro não pipocou, venceu a Vitória, continua aqui sendo aquele morto-vivo na luta pelo título, mas a diferença é curta
Mas a situação ainda é complicada porque o Flamengo ainda pega o Sport, vai abrir 7 pontos de diferença, faltando 7 rodadas para acabar. Aí fica bastante complicado de você projetar um Cruzeiro tendo a reação ali e sendo campeão brasileiro. Mas tá aí, né? Tá vivo, é morto-vivo, tá na disputa. Não podemos descartar, né? Tudo pode acontecer, mas a tendência é que o Cruzeiro não dispute o título brasileiro, como a gente vem falando aqui há várias rodadas, né? Hoje o Caio Jorge fez 2 gols, foi o craque do jogo, e enfim, né? O Flamengo dorme na liderança. Parabéns ao torcedor do Flamengo, o jogo de hoje foi protocolar, foi oba-oba, festa, e vocês venceram na maior tranquilidade, na maior naturalidade da equipe do Sport. Venceu quem era o melhor, venceu quem realmente tem o melhor elenco, que está na melhor fase. Você não conseguia ver elemento nenhum para você enxergar um esporte competitivo no jogo de hoje. Parabéns, Yuri Romão. Olha o que você está fazendo, cara. Olha o vexame que você está fazendo o esporte passar. Cara, porque assim, eu sou rival, mesmo sendo rival, eu tô com pena, mas não é só eu não. A Série A inteira tá com pena do esporte, pô. O sentimento não é nem mais de zoação, de gastação. Eu falei aqui no pré-jogo, eu não ia nem secar, pô. Eu não ia nem secar. Ainda mais porque o melhor resultado hoje era empate, que era 2 rubro-negro, né? Eu quero que o rubro-negro se lasque. Mas enfim, eu não tenho nem força mais pra ficar secando, pô. É pena. É pena que a gente sente, pô. Eu falei, vou torcer pra ser só 3-0. E assim, a torcida do esporte tem que comemorar que foi só 3-0, pô. Isso que é mais bizarro, tá ligado? A série, o Brasil inteiro tá com pena do esporte, pô. É bizarro, tá? Enfim, galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Até amanhã, tá? Amanhã tamo de volta aqui com muito mais, tá? Fui.